Eu não sei o que anda pesando no seu coração. Às vezes você está quantificando o problema. Às vezes você está querendo que Deus te explique como é que Ele vai resolver a coisa. Às vezes Deus já veio ao seu encontro, mas você continua vendo um fantasma. E quer que eu te diga? Fantasmas são reais. Fantasmas são a materialidade das nossas crenças. Fantasmas são a forma como nossas crenças se materializam. Por isso elas nos enchem de tanto terror. Amado, interioriza isso. Jesus intercede por nós. Nós temos um advogado diante de Deus. Se eu não sei orar como convém, se eu às vezes não estou acertando o processo, eu não posso duvidar que a pessoa mais interessada que a minha vida funcione é aquele que me chamou para caminhar com Ele. Glória a Deus, amado. Não existe, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Não existe a menor possibilidade de um filho de Deus dar errado. Se uma pessoa fracassar totalmente na vida dela, é porque ela nunca conheceu a Cristo, de verdade. Ele era um religioso. Porque não há parte de Jesus que vai entrar em colapso. Se nós somos o corpo, todo o corpo será glorificado. Não há a menor possibilidade de eu ser igreja e entrar em colapso. Porque quem está edificando a igreja é quem? É Cristo, é o trabalho dele. Eu sou obra de Cristo. É Ele que intercede. No fim das contas, a oração que vai funcionar não é a minha, é a de quem? É a dele. Se Ele os impeliu para o desafio, Ele foi interceder. Glória a Deus, amado. Amém? Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Quando Deus impele você para alguma coisa, a garantia é dele. Ele te impeliu para algo que Ele garante. Ele intercede. Ele está tratando disso. Ele está cuidando para que as condições funcionem. É isso que é fé. Fé não é eu ter plena confiança que eu vou dar conta. Fé é eu ter confiança naquele que me chamou. Foi isso que o Jó entrou em colapso. As coisas na vida do Jó começaram a ficar confusas e ele achou que alguma ação humana tinha comprometido o processo. Ou para bem ou para mal. E Deus falou assim, Jó, deixa eu falar uma coisa, nenhum dos meus planos podem ser frustrados. Se algum plano está sendo frustrado, é porque não é meu. Então, amado, meu Deus do céu, então que desgraça logo. Amém, amado? Se tem um trem que é para desgraçar, desgraça logo, porque se é para desgraçar, é porque não era plano de quem? De Deus. Porque os planos de Deus não podem ser o quê? Frustrados. Então, se eu sou projeto de Deus, não tem jeito de Deus ser uma frustração. Amém? Então, nós estamos sendo impelidos. E ele foi orar, foi interceder. E aí veio a dificuldade. Agora que começa a questão. É fé enquanto nós estamos focados no quem. Quem chamou, quem operou, quem sustenta, quem deu a direção. Então, enquanto nós temos um encontro com esse quem, a coisa está funcionando. Mas toda vez que eu vou olhar para o aparente me confunde. E por que o aparente me confunde? Porque o aparente é um real não verdadeiro. Por exemplo, o diabo existe? O diabo existe ou não? Existe, mas não é de verdade. Porque nem tudo que existe é de verdade. Entendeu? Amém, amado? Mentira é uma coisa real? É, ué. Mas é de verdade? Não. Cheque sem fundo. Existe cheque sem fundo? Existe. É de verdade? Não. Entendeu, irmão? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Por isso, amado, existe fantasma? Eu acredito em fantasma. Porque existe. Porque fantasma é uma coisa real, que não é de verdade. Eu acredito em fantasma, mas não creio em fantasma. Entendeu, mano?
Porque muitas coisas são reais, porque são visíveis, são tangíveis, são palpáveis, mas não são permanentes. Tudo que é visível, que é palpável, tangível, aparente, não permanece para sempre, então é um relativo. A sombra existe, mas não é de verdade, porque é um relativo. Glória a Deus, amados. Então, só é verdade o que é absoluto, o que é permanente. O que é passageiro existe, mas não é de verdade. Então, aí é que está. A gente começa a acreditar no que existe, porque deixa de crer na verdade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso, Jesus é de verdade. E quando eles olharam para Jesus, eles pensaram naquilo que eles acreditavam. E pensando no que eles acreditavam, você pode confundir Jesus com fantasma, porque existe fantasma. E se você não conhecer Jesus de verdade, dependendo da hora que ele aparece, você vai achar que ele é um fantasma, porque ele não está do jeito que você acredita. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Eu vou te explicar isso mais fácil. Tem hora, amado, que do jeito que eu me comporto, eu sou o Satanás para minha mulher, está entendendo? Porque dependendo daquilo que ela está vendo, eu estou mais parecido com o capeta do que com Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, o que ela está vendo? Um fantasma. Aí você fala, pai, não existe, existe, eu estou lá. Eu tenho cheiro. Entendeu ou não? Então, amado, a diferença não é o que você acredita. A diferença é o que você crê. Por isso, ter dúvida não é pecado. Duvidar é pecado. Então, você pode ter qualquer tipo de dúvida. E essas dúvidas só serão enfrentadas se você não duvidar. Porque se você duvidar, suas dúvidas passam a ser o seu real tangível. E aí você passa a ser influenciado pelos fantasmas. Aí não é o que Deus está te falando, é aquilo que você pensa que Ele está fazendo. E aí, dependendo do que você acha que Deus está fazendo, porque você não o conhece, você não tem intimidade com Ele, você passa a achar que Deus é o traidor. Porque é o seguinte, tem gente que fala assim, rapaz, você não tem noção, a coisa estava ruim, estava feia, faltava chover. Agora pensa, a coisa lá estava ruim, já estava chovendo, aí faltava aparecer o quê? Só faltava aparecer o quê naquela noite dos discípulos? O que apareceu? Um fantasma. Então, tem hora que você acha que não podia ficar pior, só faltava aparecer o quê? Um fantasma. Aí, se Deus aparece e você não conhece a Deus, você vai achar que está vendo o quê? Um fantasma. E não é um fantasma, é Deus. Então, às vezes, aquilo que vem para nos ajudar pode parecer que veio para piorar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Porque nós estamos baseados no quê? Nas nossas crenças, nos nossos tangíveis, nos nossos palpáveis, e não naquilo que Deus comprometeu conosco. Eu vou explicar isso melhor para você entender. Quando o meu filho nasceu, eu tinha muita dúvida a respeito de como é que ele ia ser. Que time que ele ia torcer, que ele ia gostar, se ele ia gostar das mesmas coisas que eu. Mas eu nunca duvidei de que ele era meu filho. Eu estou casado há 32 anos com a minha esposa. E até hoje ela tem dúvidas a meu respeito e eu tenho dúvidas a respeito dela. Sabia disso? Não é essas dúvidas aí que você está pensando, não. São outras piores. Você quer ver eu te falar uma dúvida que é pior do que essa que você pensou? Porque às vezes você fica pensando umas dúvidas aí que... Não, tem outras piores. Você quer ver do tipo assim... Entra dentro do carro depois de um culto. Fala assim, vamos jantar? Aí eu falo assim para ela, vamos. Onde você quer ir? Aí o Satanás responde assim, onde você quiser. Amado, não tem culto abençoado que dá conta de um negócio desse, não. O inferno dentro do automóvel ali. Como a mulher vira para você e fala assim, onde você quiser? Você pode ter 50 anos de casado que você não vai saber acertar um negócio dele. Porque a hora que você resolver, ela fala, eu tenho certeza que é lá que você queria ir, porque você sabia disso até antes de perguntar para mim. Porque a mulher fica querendo que você, entendeu? Adivinha o que ela não quer te falar. Ela não dá uma dica. Só para te pegar no fato que você acabou resolvendo do jeito que você queria. Então, isso é uma coisa... Essas dúvidas permanecem, mano. Amém, irmãos? Não, fala a verdade. Não é possível que só eu passe... Acontece lá na sua casa, irmão, até hoje? Não é?
onde você quiser. Como assim, ué? Não, amados. Então, quaisquer que sejam as suas dúvidas, não duvide. Eu tenho certeza que se Jesus me chamar para alguma coisa, eu vou ter muitas dúvidas. Tudo que Jesus me chama para fazer, eu fico cheio de dúvidas. Como é que vai ser? Que hora que vai chegar o recurso? Quem é que vai ajudar? Quantos vão estar a favor e quantos vão estar contra? Se Jesus me mandar atravessar um mar, eu não sei se eu vou passar por cima, se eu vou sair mergulhando, eu não sei se vai ser uma tábua, eu não sei se vai ser um golfinho que vai me empurrar. Não interessa não, amado. Sabe o que interessa? É que se foi Ele que me chamou, eu vou chegar do lado de lá. Porque é uma questão do quem, não é uma questão do quê. Dúvidas do que e como eu tenho até hoje. Eu saí de casa e tinha dúvida. Se eu ia chegar aqui faltando 2 horas ou 1, ou se eu ia chegar atrasado. Mas eu tinha certeza de uma coisa e tenho absoluta certeza. Se Ele me chamou, o propósito eterno dEle vai se cumprir. E haja o que houver, aquilo vai cooperar para um fim proveitoso. E disso eu não duvido. E foi isso que Jesus falou para Pedro. Nosso tempo está curto, nós vamos ter que cortar aqui. Foi isso que Jesus falou para Pedro. Não é porque você teve dúvidas. A questão de Pedro foi: por que é que você duvidou? E não é porque você duvidou que podia andar acima das águas. É porque é que você duvidou de mim, e duvidando de mim, você duvidou de você. Porque isso é um acerto entre pessoas. Eu posso ter dúvidas se eu sou capaz de andar sobre as águas ou não. Mas se Jesus me chamou, eu vou colocar o pé fora do barco. Se Ele disse vem, eu vou. E esse mar vai ser atravessado de alguma forma. Glória a Deus, amados. Então, haja o que houver, não duvide de que é o Espírito de Deus que está te impelindo. Se há algo genuíno e verdadeiro no seu coração, se há um propósito verdadeiro que pode abençoar outras pessoas, não duvide, porque isso não vem de você. Isso vem de Deus. Foi Ele que te impeliu, foi Ele que te chamou. Você não é bom o suficiente para oferecer boas ideias para Deus, para Ele trabalhar para ver se elas funcionam. Se há algo verdadeiro no seu coração, se há um chamado, se há uma vocação, se há um propósito, se há um destino a ser cumprido, é o Espírito Santo que impeliu você para isso, para te levar você a um outro lado do seu entendimento a respeito de si mesmo. Então não duvide. Se vierem tempestades, não duvide. Se você começar a ter visões no meio da noite e achar que é um fantasma, não duvide. Porque Ele vem ao nosso encontro. Quando a gente está no propósito de Deus, não somos nós que vamos ao encontro dEle. Você sabe por que você pede ajuda para Deus no meio da dificuldade, no meio da tempestade? É porque Ele veio até nós. Ele se fez ouvir. É a voz dEle nos chamando, é Ele se apresentando. Ainda que no começo você pareça que a sua dificuldade está piorando, que a coisa está ficando mais difícil, é Ele. O movimento é dEle, o impulso é dEle, a vontade é dEle. Então não duvide, haja o que houver. Não importa o que você está vendo, não importa se você está meio confuso. É a vontade dEle prevalecendo na nossa vida. Então não duvide. Não duvide se o vento está piorando, porque é assim que Ele trabalha. Pedro começou de novo a olhar para quê? Olhar para o aparente, olhar para as circunstâncias, olhar para aquilo que fazia sentido na mente dele. Pedro olhou para as coisas para esclarecer suas dúvidas. Não tente esclarecer suas dúvidas. Continue não duvidando, e suas dúvidas serão esclarecidas. Não tente resolver, não tente racionalizar. Não tente fazer a coisa ter sentido. Apenas não retroceda, não duvide,
Não tire os olhos do quem te chamou. Porque com certeza Ele quer te fazer alguém como Ele. O que Jesus queria mostrar para os seus discípulos é que assim como Ele andava sobre as águas, nós também podemos andar. Não pense nisso como um milagre, mas entenda isso como um atributo da sua natureza. Andar sobre as águas não é o que você é capaz de fazer. Andar sobre as águas diz quem você é. Andar sobre as águas para Jesus não é o que Ele é capaz de fazer. Andar sobre as águas para Jesus é o testemunho para nós de quem Ele é. E porque Ele é quem Ele é, e porque nós somos quem nós somos, não há nada que o impedirá de caminhar ao nosso encontro. Então não era uma questão de capacidade nem de ordem, é uma questão de natureza. Ninguém vai impedir o encontro dos filhos de Deus. Ninguém vai impedir que a vontade de Deus seja feita na vida dos seus filhos. E só tem uma coisa que pode te fazer afundar: sua incredulidade. Aquilo a que você atribui valor. Porque se você atribuir valor à sua capacidade, sua competência, seus raciocínios, sua lógica, seus pensamentos, as ideias das pessoas, as circunstâncias, se você tentar transformar isso num conceito lógico na sua cabeça, isso vai afundar você. Porque vai corromper a sua natureza. Vai ser um peso que você não consegue carregar. Então liberte-se hoje daquilo que está tornando sua vida pesada. E sabe o que está tornando sua vida pesada? Suas crenças. As opiniões que você tem a respeito de si mesmo. Suas experiências negativas. Sua lógica. Seus raciocínios. Seus planos feitos fora da vontade de Deus. É isso que faz com que você afunde. Não é porque você não é a pessoa que você é, mas é porque você está carregando um peso que você não foi chamado para carregar. Isso não é o propósito da sua vida. Então volte os seus ouvidos para quem te chamou. Volte os seus olhos para quem te chamou. Olhe para quem Deus diz que você é. Porque Jesus veio nos revelar quem nós somos em Deus. E enquanto nós olharmos para Jesus e tivermos a certeza de quem Ele é, nós teremos também a certeza de quem nós somos. E nada vai nos impedir de ir ao encontro dEle. Porque Ele veio ao nosso encontro. Glória a Deus, amado. Nada vai impedir você de encontrar a vontade de Deus na sua vida. Basta que você se livre, que você renuncie aos seus pensamentos, que você se desvista, que você repudie essa roupa que você vestiu e que não é sua, esses pensamentos que você tem a seu respeito e que não são próprios de você. Então vamos ter uma palavra de oração agora. E eu quero chamar você essa noite ao arrependimento. Eu não sei o que anda pesando no seu coração. Às vezes você está quantificando o problema. Às vezes você está querendo que Deus te explique como é que Ele vai resolver a coisa. Às vezes Deus já veio ao seu encontro, mas você continua vendo um fantasma. E quer que eu te diga? Fantasmas são reais. Fantasmas são a materialidade das nossas crenças. Fantasmas são a forma como nossas crenças se materializam. Por isso elas nos enchem de tanto terror. Porque fantasmas são reais. Dá para ter medo de fantasma, porque eles são reais. O vento é real. As ondas são reais. Mas não são verdade.
A verdade não são as ondas. A verdade não é o vento. A verdade não são os fantasmas. A verdade não é a noite. A verdade é que nosso Pai nos chamou para nos fazer seus filhos, andar como os filhos, aprender a serem seus filhos. A verdade é que Ele veio ao nosso encontro, nos impelir para esse encontro com a sua vontade. E que enquanto nós colocarmos os olhos nele, na certeza de quem Ele é, nós também vamos nos movimentar na certeza de quem nós somos. Em nome de Cristo Jesus.